Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, vão chegando. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina, sou professora da psicologia, a mais nova professora da psicologia, não necessariamente em idade, mas em chegada à casa. Essa brincadeira vai fazer mais sentido depois na fala da professora Juliane. Então, vão chegando, sejam bem-vindos. Vamos iniciar, então, o evento de hoje, que é o início das comemorações dos primeiros 15 anos do curso de Psicologia aqui da Uniaselv Blumenau e inauguração do nosso semestre 2022. Talvez tentemos o seguinte, temos agora, enquanto a gente vai tentando o áudio do representante do centro acadêmico, nós podemos, então, ouvir o nosso querido coordenador do curso, o professor Medrano. E aí, após a fala do professor, a gente tenta novamente que o John Bryan venha a dizer algumas palavras como representante do centro acadêmico. Então, o professor Carlos Medrano vai fazer algumas reflexões sobre essa história do curso, ele que também está há bastante tempo na Uniaselv, vínhamos falando ele e eu nos bastidores, ele me contando um pouco da história dele. Então, ele vai fazer essa necessária problematização dos tempos em que vivemos, tendo como perspectiva a formação dos nossos atuais e futuros alunos e profissionais do curso de Psicologia da Uniaselv. Professor Medrano, por favor, fique à vontade. Então, obrigado a todos e todas. Bom, eu preparei um pequeno texto a princípio, seguramente depois de ouvir a professora Juliane, eu acabei saindo do roteiro previsto. Mas, bom, vou começar, depois vamos ver por onde a fala me leva. Então, em primeiro lugar, bom, agradecer o reitor, o André de Souza, ao professor Antônio. Lamentavelmente, o professor Ari não conseguiu entrar. Porque, bom, de uma ou outra forma, também devo a eles eu estar tendo o privilégio de poder estar organizando esta fala desde este lugar de coordenador do curso. Básicamente, así como la profesora Carolina ya colocó, estamos reunidos por dos importantes motivos. Por un lado, inaugurando un semestre académico 2022, con una... 2020.2. 2020.2. Con una actividad que hace algunos años caracteriza un curso de psicología. Y tenemos una tradición en mantener esta idea de inaugurar cada semestre con una aula magna. En este caso, escogimos una persona que sin duda va a ser una marca singular no inicio de este semestre. Es una pesquisadora que tem se debruçado na temática e tendo feito dela um disser que virá propor um convite para refletir e experienciar a partir da leitura do nosso cotidiano formas de compreender o sofrimento humano. Então, nesta ocasião, nos acompanha a professora Sandra Caponi, que vai falar depois sobre neoliberalismo e sofrimento psíquico. Otro motivo, entonces, que nos convoca es que en este día 21 de septiembre iniciamos las conmemoraciones de los primeros 15 años del curso de Psicología de la Uniaselv aquí de la ciudad de Blumenau. Si bien el inicio de cada semestre es por sí una festa, porque es cuando
recebemos os nossos calouros, nos reencontramos con cada uno de los alumnos del curso, sin ter sido de forma explícita esta periodicidad de cada 5 en 5 años organizar un evento, é un momento en que hacemos una pausa especial, un tiempo para repensar nuestra historia, proyectar y potenciar aquilo que ven siendo un fio conductor presente desde o começo do curso. Bom, eu não sou tão antigo quanto a professora Giuliani, mas também teve a sorte de acompanhar estas 3 conmemorações. A primeira foi quando o curso fez 5 anos e claramente acabou coincidindo com a formação da nossa primeira turma. Se mal não me lembro, a professora Giuliani participou dos professores homenageados. Eu também tive a honra de ser homenageado por aquela turma como patrono. Quando fizemos 10 anos, também tive a honra, o privilégio de falar em nome do corpo de professores, do corpo docente, também levantando algumas questões que eu vou colocar daqui a pouco. Bom, mas mesmo sendo de 5 em 5 anos, também comemoramos, né? Cada uma das turmas que foram se formando, alguns deles, pelo que eu consegui ver, estão nos assistindo. Muitos deles hoje são colegas que vêm se destacando em diferentes campos de atuação da psicologia. Por exemplo, bom, contamos com 2 professoras que se formaram aqui no curso, e também a professora Aline e a professora Simone, e também a nossa psicóloga e responsável técnica do serviço de escola, que é a Ana Carolina, que também anda presente por aí. Os 10 anos do curso nos encontrou prestes a criar, para logo ser implementada, uma nova grade que viesse a representar tanto a experiência quanto o conjunto de conhecimentos acumulados ao longo dos anos. Hoje, essa nova grade, a que vem sendo implementada desde o primeiro semestre de 2009, ela traz não somente algumas ideias inovadoras, propostas de novos conteúdos curriculares, reforço do compromisso do curso com a saúde coletiva e formação em saúde, que compartilhamos com outros cursos da área da saúde, que tem como base um núcleo de formação de caráter interdisciplinar. Não somente isto, sino também e principalmente o que tem nos definido como grupo. Isto é o tecido, a trama que surge das diferentes interfaces entre a igualdade, a equidade, o pensamento crítico, a problematização do contemporâneo e a construção coletiva. Entendemos que desde sempre, e esta é uma questão que fazemos questão de fazer crescer, reforçar e intensificar, é algo que nos identifica como grupo e como coletivo de produção de conhecimento. Um curso, este curso, como tantos outros, é uma proposta formativa que envolve
aquilo que o institui, es decir, aquilo que sustenta aquellos acuerdos previos, racionalidades que organizan los diferentes tipos de prácticas, definen perfil de egreso, los objetivos que se pretenden alcanzar dentro de un marco legal que o Estado, por diferentes mecanismos y estrategias, define como marco geral. Nisto están envolvidos los marcos avaliativos y los respecto por las directrices nacionales curriculares, que conocemos como DCE. Nestes 15 anos, o curso se reorganizou, se recriou, se reinventou a partir de mudanças nestas DCNs e dos diferentes marcos avaliativos do MEC. Começou respondendo às DCNs de 2007, para depois definir um novo projeto a partir das DCNs de 2011. Agora temos uma proposta de curso pronta para dar conta dos novos desafios que as diretrizes que já foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional de Educação e que estão só esperando a firma do ministro de Educação, que esperemos sejam as novas diretrizes para o curso de Psicologia de 2020, mas tentamos estar no mínimo sempre um passo à frente da nossa época e o curso já está adaptado para o que serão as novas diretrizes. O que significa estar um passo à frente da nossa época? Incorporando novas práticas, desconstruindo o necessário para que aquele instituído possa dar lugar ao poder instituinte, que não torne a proposta de formação baseada numa psicologia analógica, numa psicologia que responda a critérios de controle e disciplinarização. Em suma, uma psicologia que pretenda fazer das diferenças objeto de intervenção normalizadora. Este curso decididamente se resiste a idea de formar psicólogos y psicólogas destinados en nome da adaptação e da normalidade a tornar a cada daqueles que procuran algún tipo de escuta para o sofrimento psíquico o que chamamos de normopatas. Isto é, sujeitos incapazes de colocar em jogo a potência criativa, incapazes de imaginar mundos menos desiguais, mais inclusivos e definitivamente alinhados com os direitos humanos. Nossos egressos, nossos futuros egressos, levam e levarão as marcas da ética pela vida, a do pensamento crítico como instrumento de trabalho e de critério para cada uma das intervenções nas que eventualmente sejamos demandados. Levarán a marca de cada uma das discussões intensas por vezes que acontecem em cada uma das aulas, de cada uma das disciplinas, em cada uma das reuniões de professores e de colegiado do curso. Todas elas vêm nos fazer crescer, todas elas circulam por nossas veias e circulando nos indican que estamos vivos y que tenemos vida. Na medida en que sustentemos esta continua y ardua problematización do contemporáneo, estaremos más longe de morrer y de que a psicología, tal como entendemos, comprometida con los derechos humanos, con la ética, con un pensamiento crítico, nos defina como curso y como producción colectiva. Era básicamente eso que yo quería transmitir para inaugurar, entonces, a comemoração dos nossos 15 primeiros anos. Obrigado. Muito obrigada, professor Medrano, por suas palavras. Nossa fala de hoje à noite, da professora Sandra. Muito obrigada, John, obrigada.
Então, na noite de hoje, nós teremos a honra de prestigiar a palestra intitulada Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico. Então, eu vou falar um pouco quem é a professora Sandra Capone. Ela é titular do Departamento de Sociologia e Ciência Política da UFSC, possui graduação em Filosofia pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, mestrado e doutorado em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp, realizou 2 pós-doutorados na França, o primeiro em 2000 e o segundo em 2011, é consultora ad hoc de diversas publicações científicas. No ano de 2017, realizou um estágio sênior de 6 meses na Universidade de Buenos Aires e também 6 meses na Universidade de Paris. É bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico nível 1D. Atuou como professora visitante da EHESS Paris, do Collège de France, na Universidade Nacional de Colômbia, na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Ela também desenvolve seu trabalho na área de epistemologia e história da psiquiatria, da medicina e na área da bioética. É professora permanente do doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC e do programa de pós-graduação em Sociologia Política da mesma instituição. É professora permanente do mestrado profissional em saúde mental, coordena o grupo de pesquisa cadastrado no CNPq Sociologia, Filosofia e Histórias das Ciências da Saúde, conta com diversas teses de doutorado e dissertações de mestrados orientadas e defendidas, inclusive do nosso querido professor Carlos Medrano. No ano de 2013, o livro Loucos e Degenerados, uma genealogia da psiquiatria ampliada, foi finalista do 55º Prêmio Jabuti, na área da psicologia e psicanálise, e atualmente ela é a coordenadora do projeto CAPS Coffee Cube, convênio com Paris, 8º, denominado a disseminação dos saberes espertos no domínio da infância. Ufa! Seja bem-vinda, professora Sandra. A fala está com a senhora. Muito obrigada pela presença. Estamos ansiosos por ouvi-la. Muito obrigada pela presença. Bom, agradeço muito, Carolina, muito a apresentação. Na verdade, eu poderia ter enviado uma coisa mais breve, mas, enfim, eu quero agradecer imensamente, então, esta possibilidade de estar com vocês aqui, comemorando junto com vocês os 15 anos do curso. Agradecer a Carlos Medrano, professor Carlos, pelo convite, e agradecer também aos colegas, ao reitor, a André, e a Carolina, e a professora Juliana, que eu já com quem eu já me encontrei em outras oportunidades, a gente já se conhecia. Enfim, também gostaria muito de estar lá, gostaria muito de me encontrar com vocês, depois de sair a tomar uma cervejinha com Raquel, com Carlos e com todos vocês, mas, enfim, assim a gente vai ter que trabalhar à distância. Então, meus agradecimentos, e quando vocês queiram, a gente começa a projetar os slides. Bem, o tema do convite que eu recebi do professor Carlos Medrano foi este aqui, para falar sobre neoliberalismo e sofrimento psíquico, e, de fato, se trata de um tema que toda uma discussão sobre neoliberalismo está sendo bastante atual e muito retomada nos últimos anos, que se multiplicaram estudos dedicados a entender os fenômenos representados pelo neoliberalismo, entendido como modo de produção de subjetividades, isto é, que impacto o neoliberalismo tem na produção de sujeitos. Autores como Laval, Dardot, siguiendo los trabajos de Foucault y de Bourdieu, abrieron un campo de análisis muy instigante sobre las diversas formas de producción de subjetividad no neoliberalismo. Eu vou trabalhar mais na linha aberta por esses autores. Esqueci de mencionar y de agradecer también las palabras de Carlos Medrano y también de John Bryan, que realmente, de Carolina, claro, y de Juliane, que fueron excelentes, y realmente eu acho que vamos a ir na mesma linha do que vocês falaram. A próxima, por favor. Eu gostaria de começar lembrando que para Pierre Bourdieu, já no ano 1993, ele tinha definido o neoliberalismo como uma utopia econômico-política.
ele dizia que essa utopia econômico-política encontra seu fundamento em uma ficção científica, más particularmente en una ficción matemática y económica. Esa ficción, segundo Bourdieu, supone la existencia de una convergencia total de intereses que tendería a unificar las escolhas libres y racionales de individuos entendidos como átomos isolados. O neoliberalismo va a adoptar así una posición desocializante y deshistorizada que supõe a livre eleição dos somos econômicos, sujeitos sem vínculos de classe, sem história, sem subjetividade. De acordo a Bourdieu, essa ficção matemática beneficia certos agentes econômicos em particular, os grandes accionistas, os operadores financeiros, a mídia, os grandes industriais, um grupo de agentes que conferem a essa teoria um poder simbólico que acaba naturalizando y legitimando a desarticulación y a supresión das clásicas regulações do mercado. Asistimos así a desaparición das regulações do mercado de trabalho, a privatización dos servicios públicos, a retracción de recursos aplicados à educação e à saúde, ao mesmo tempo que vemos como se reducen os recursos destinados à assistência e à proteção social. A semelhança do discurso forte e impenetrável à crítica que, de acordo a Goffman, caracterizava ao saber psiquiátrico, ou caracteriza o saber psiquiátrico, o neoliberalismo se transformou em um discurso forte e impenetrável a críticas, de as críticas que são levantadas por todos aqueles que observam cotidianamente a desarticulação metódica das proteções sociais e a desaparição o enfraquecimento dos espaços coletivos de solidariedade entre pares, representados por sindicatos, cooperativas e outras redes de proteção. Em palavras de Bourdieu, a próxima, por favor, slide. Desculpa, volta para trás, eu me enganei, estava na anterior. En nome desse programa científico de conhecimento, convertido en un programa político de acción, levou-se a cabo un inmenso trabalho político que tende a crear as condições de realização e de funcionamento da teoria. É un programa, ele diz, que exige a destruição metódica dos colectivos. Para que essa máquina distópica possa funcionar, é necessário que se multipliquem técnicas destinadas a transformar radicalmente o mundo do trabalho. Se impõe assim um tipo de trabalho que, além de debilitar as solidariedades coletivas, instaura o reino da flexibilidade laboral, com seus contratos temporários, com sua individualização de salários, com a aparição de avaliações permanentes, com a fixação de metas e objetivos a serem atingidos. Essa nova forma de organização do trabalho supõe e precisa criar estratégias de responsabilização individual, transformando a cada trabalhador em responsável por seus êxitos e por seus fracassos, independentemente dos contextos sociais de formação e dos contextos de existência. O neoliberalismo designa esse processo de autorresponsabilização com o nome de meritocracia, esquecendo que, como afirma Fernández, não existe mérito onde o mais ignorante dos ricos tem mais possibilidades que o mais inteligente dos pobres. O certo é que essa máquina de autoexploração, admitida como fazendo parte do jogo de concorrência, se essa máquina de exploração é admitida, é porque o neoliberalismo precisa, para existir, agora sim, eu vou te pedir a próxima, de um exército de reserva, de mão de obra docilizada pela precarização e pela ameaça permanente do desemprego. Pois o fundamento último de toda essa ordem econômica, colocada sobre o signo da liberdade, que fala em nome da liberdade, é, de fato, a violência estrutural do desemprego.
Podemos observar día a día situaciones límites vivenciadas por populaciones que perdieron sus trabajos, sus moradías, situaciones de precariedad extrema vivenciada por personas que hace poco tiempo atrás eran trabajadores asalariados. Si puede ser a próxima. Sabemos también que paralelamente ao aumento da miseria de una fracción cada vez mayor de la población, ocurre paralelamente un crecimiento extraordinario de lucros de una pequeña fracción de las sociedades, al mismo tiempo que, como afirma Bourdieu, asistimos al desaparecimiento progresivo de universos autónomos de producción cultural y a destrucción de todas las instancias colectivas capaces de contrabalancear los efectos de esa máquina, donde oculto winner, y él iba a usar una metáfora que vaya bastante simpática, formado en las matemáticas superiores y no salto elástico, instaura como norma de todas las prácticas o cinismo y a luta de todos contra todos. Como afirma Laval y Dardot, como afirma Christian Laval en no texto Foucault, Bourdieu y a questão neoliberal, no próximo slide, as afirmações de Bourdieu sobre o neoliberalismo têm muitos pontos em contato com as tesis apresentadas por Foucault, fundamentalmente en un libro llamado Nacimiento da Biopolítica, ese es el texto de Laval, donde ele vai trabalhar a relação entre Foucault e Bourdieu con el tema do neoliberalismo, mostrando como tem muitas questões en paralelo. Y otro, a capa do libro de Cauchemar que ne finit pas, que es o pesadelo que no termina nunca, que é o pesadelo do neoliberalismo. Son dois libros de Laval onde ele vai trabalhar esta questão da relação com de Bourdieu e Foucault. Ali afirma que o neoliberalismo surge como resposta, Foucault no Nacimiento da Biopolítica, como respuesta a tres grandes enemigos o adversarios, que son la política keynesiana, los pactos sociales posteriores a la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento de la administración federal a partir del surgimiento de programas de auxilios económicos y sociales. Dirá también que para além da obsesión por conter gastos, o neoliberalismo es mucho más do que una política económica, defendida por gobiernos conservadores. Si puede ser a próxima slide, pues para poder existir, o neoliberalismo debe construir, o que Foucault va a decir no Nacimiento da Biopolítica, un nuevo modo de ser y de pensar, un nuevo modo de establecer relaciones entre gobernantes y gobernados, que encontra seu fundamento na retórica das liberdades individuales. A próxima, por favor. De acuerdo a Foucault, existen dos elementos centrales en torno a los cuales se articula el discurso neoliberal. En primer lugar, a teoría do capital humano. Y en segundo lugar, as teorías construidas en torno ao problema do delito, da criminalidade e da delincuencia. O que ocorre é que a lógica da empresa se transforma en un principio de inteligibilidade para todas as ações humanas, excediendo absolutamente os clásicos problemas suscitados pelas trocas comerciais. No neoliberalismo, cada ámbito da vida, seja individual, familiar ou social, passará a ser abordado a partir da lógica da empresa, da lógica da oferta e da procura, da conquista de lucro, da lógica dos rendimentos e das perdas. Esse princípio de inteligibilidade permite justificar ou rejeitar investimentos sociais y colectivos en áreas tais como cuidado ao medio ambiente, a preservación da natureza, a educación, a saúde, o direito, entre muchos otros. Mas también esa lógica se aplica a ámbitos pessoais, como escolha de parceiros, matrimonios, número de filhos, investimento en educación, permitiendo una análisis económica de procesos que no son económicos, un análisis economicista do no económico, dice Foucault. Será esa lógica a que aparece en los textos de Gary Becker, que es uno de los iniciadores de la teoría del neoliberalismo, interesados en aplicar
un mesmo princípio de inteligibilidade ao mundo do trabalho e aos problemas como criminalidade e delinquência. A criminalidade para Becker, como cualquier otro fato social, debe ser analizada en términos económicos de oferta y procura, de ganhos y perdas, sendo a punição vista já não desde uma perspectiva jurídica, da lei e do direito, mas de uma perspectiva econômica, de cálculo de riscos. Do mesmo modo, o mundo laboral debe deixar de ser visto para Becker en termos de força de trabalho, força e tempo de trabalho, para passar a ser visto como capital humano. O trabalho se identifica ao trabalho flexível, com menos direitos e garantias. O ganho obtido será visto já não como salário, mas sim como uma renda que se atribui a um indivíduo que já deixou de ser visto como um trabalhador para constituir-se como capital humano. Se pode ser a próxima. Isto é, esse capital humano é um sujeito cujo rendimento será proporcional à sua competência. Alguém que já não se pensa a si mesmo como força de trabalho, mas como um empresário de si, como um proprietário de uma máquina produtora de renda que é ele mesmo. Assim, o capital humano se transforma no tipo de subjetividade própria do neoliberalismo. Trata-se de investir nesse capital para desenvolver ao máximo suas capacidades por meio de uma educação permanente e continuada, onde o treinamento substitui a reflexão e o pensamento crítico. Esse investimento excede o campo educativo e se amplia para o âmbito de valores, desejos, comportamentos e emoções consideradas imprescindíveis no mundo empresarial. Essas emoções são a inteligência emocional, a tolerância a adversidades, controle de sintomas de ansiedade ou depressão, criatividade, espírito concorrencial, etc. Para Foucault, na medida em que o salário é substituído pela conquista de uma renda diretamente vinculada ao capital humano, a lógica concorrencial acaba perpassando todas as relações humanas e também a relação que nós temos com nós mesmos. Vínculos sociais, amistades, etc. Si puede ser a próximo slide. Laval y Dardot, en ese texto que se llama A Nova Razón do Mundo, que está ahí, exploran as consecuencias subjetivas desse esforço por maximizar as potencialidades econômicas de cada indivíduo em uma lógica concorrencial. Uma lógica que faz apologia da incerteza, da flexibilidade, da criatividade, que substitui os vínculos sociais por contatos empresariais. O sujeito empresarial, essencialmente individual e isolado, na medida em que a lei e o espaço político do comum possibilita a corrosão dos direitos e a aceitação generalizada de um mundo de precariedade e provisoriedade laboral basado na ideia de que cada deve correr seus próprios riscos. O insucesso, então, vai ser visto como falta de investimento no próprio capital humano e cada ação passará a ser vista em termos de custo e benefício. Pode ser a próxima. En palabras de Laval y Dardot, eles van a chamar a esse sujeito do neoliberalismo de neosujeito. Esse neosujeito deve ser um especialista em si mesmo, empregador de si mesmo, inventor de si mesmo. A racionalidade neoliberal impele ao eu a agir sobre si mesmo para fortalecer-se e assim sobreviver na competição. Desenvolve-se assim toda uma ética do self-help que exalta os valores da meritocracia, do combate, da competição, do sucesso ao longo de toda a vida. Esse domínio de si permanente, dirán os defensores de ideologia neoliberal, se destina a um neosujeito centrado nesta lógica. Eu e minhas competências, eu e minha maneira de agir, eu e meu cenário de sucesso. Numa sociedade de sujeitos empreendedores, considerados inteiramente livres e responsáveis por seus atos, as situações de desamparo, desemprego ou insucesso vão ser vistas como um fracasso pessoal. Fracasa, se dirá, por não ter sabido gerenciar adequadamente a vida
ou por não ter investido suficientemente em si mesmo, mas nunca como resultado de transformações coletivas e sociais que se impõem pela lógica neoliberal que espalha a desprotecção e debilita os laços de solidariedade. Inevitavelmente, fatos sociais cotidianos, como o assédio moral no trabalho, situações de bullying, imposição de duplas jornadas, ou as mudanças inesperadas no tipo e no regime de trabalho, geram sofrimentos psíquicos profundos. Certos saberes expertos, como a psiquiatria, a neuropsiquiatria, contribuem a reforçar uma lógica segundo a qual os contextos sociais e colectivos que provocaram os sofrimentos devem desaparecer ou devem ser desconsiderados, fazendo de cada padecimento uma questão exclusivamente individual. De acordo à lógica do self-help, da autoajuda, se dirá que as causas do sofrimento são subjetivas e, dando um passo mais nesse processo de individuação, se dirá que tem uma origem orgânica, biológica, decorrente de algum déficit neuroquímico que pode ser compensado com um psicofármaco. Assistimos assim à ampliação exponencial de diagnósticos de ansiedade, depressão, bipolaridade entre trabalhadores. Um processo de psiquiatrização dos padecimentos que parece haberse transformado en una estrategia funcional à lógica do empreendedorismo, de cada debe ser o agente responsable de seus fracassos e de seus insucessos. Si puede ser a próximo slide. Dardot y Laval caracterizan esas situações como diagnósticos clínicos do neosujeito, embora não se trate de diagnósticos propriamente ditos, sofrimentos psíquicos do capital humano, que definem um conjunto de padecimentos psíquicos próprios do sujeito neoliberal. Se trata de padecimentos que, ainda quando não configuran doenças, muitas vezes podem levar a diagnósticos psiquiátricos ambíguos, centrados em sintomas, desconsiderando os contextos sociais nos quais os sofrimentos emergiram. Vemos multiplicar-se assim processos de sofrimento no trabalho e vou elencar alguns desses processos de sofrimento no trabalho que aparecem no contexto neoliberal. Se pode ser a próxima, por favor. Um desses sofrimentos se refere especificamente ou decorre da constante perda de autonomia, o que Dardot vai chamar e Laval vão chamar de autonomia contrariada, na medida em que o sujeito empresarial debe estar disposto a superar seus próprios limites, impondo-se a si mesmo a aceitação de relações de coerção flexível. Essa fluidez, determinada pela permanente aceitação de mudanças nas condições técnicas e materiais de trabalho, determina o que Bauman caracterizou como subjetividade líquida contemporânea. O empresário de si está obrigado a mudar constantemente, a adequar sus proyectos a circunstancias externas, a construir relaciones y contratos de trabajo transitorios y momentáneos. De ese modo, son destruidos los clásicos vínculos y los lazos sociales de confianza. Si puede ser a próxima, por favor. Agudizando esos procesos que Richard Sennett identificó con un nombre de corrosión do carácter y que Dardot y Laval van a llamar de corrosión da personalidade, que identifican como un individuo que está siempre en posición de negarse a sí mismo, obligado a esquecer su propia historia y condenado a reconstruir su subjetividad permanentemente de acuerdo a las exigencias del mercado. Além dessas imposições externas, próxima, por favor, o neoliberalismo age diretamente no governo e a gestão das emoções, pois a construção de novas subjetividades está diretamente vinculada à gestão dos sentimentos. Uma exigência do neoliberalismo é que seja garantido o autocontrole na forma como expressamos nossas emoções, impondo exigência tácita
de não demonstrar, a não demonstrar raiva, rejeição, oposição, medo ou ansiedade. Devemos, pelo contrário, demonstrar sempre uma positividade desbordante, transmitindo para nossos concorrentes um sentimento de completa felicidade. Para isso, os experts em inteligência emocional, os especialistas em neurogestão ou em comportamento empresarial definem técnicas de treinamento que, ao mesmo tempo que levam a ocultar as emoções negativas, permitem expressar um permanente estado de bem-estar. Devemos expressar emoções positivas perante tudo que ocorre em nossas vidas, ainda em situações de desamparo, precarização laboral, desemprego. Se pode ser a próxima, por favor. O psicanalista Jorge Alemán, que é um psicanalista argentino que eu gosto muito, ele diz: o neoliberalismo é um modo de produção da subjetividade. E o tipo de subjetividade que promove e produz não é a do sujeito do inconsciente. É uma subjetividade subordinada aos imperativos do rendimento, da competência, das lógicas empresariais, das malditas autoajudas. O sujeito está todo o tempo confrontado a uma exigência frente à qual não dá atalho, que não consegue atingir, e com respeito à qual sempre está endividado. Continua essa fala. Pode ser a próxima. Podemos dizer, diz Alemán, que o neoliberalismo é uma espécie de fábrica, como já foi dito por outros teóricos, de devedores, e que mistura um chamado à felicidade, uma espécie de convocatória a estar todos juntos e todos felizes, para que estejamos todos sempre fracassando ou em falta em relação a isso. Cada situação que devemos enfrentar, ainda as mais adversas, deverá ser vista como uma oportunidade para o sucesso, limitando-se assim as possibilidades de criar laços de lealdade e confiança em relação aos outros, e criar laços de fidelidade perduráveis. Nesse contexto, resulta inevitável duvidar da sinceridade dos sentimentos de bem-estar e de felicidade que os outros expressam, que serão vistos como simuladores que desejam atingir o sucesso a qualquer preço. Essa desconfiança em relação aos outros vai ser a marca do vínculo, do relacionamento. Não acredito muito naquilo que ele fala, não deve ser que está tão feliz. Aquelas imagens que aparecem no Facebook ou no Instagram não refletem a verdade. Enfim, se instala essa ideia de desconfiança perante essa necessidade de simular essa felicidade permanente, o que, segundo esses autores, se vai transformar em um verdadeiro sentimento de rancor em relação a todos aqueles que não fazem parte do mundo dos empreendedores de sucesso. Se pode ser a próxima. A desconfiança vai deixar lugar à desmoralização dos considerados fracassados. Um sentimento que se transforma em uma verdadeira hostilidade manifesta com todos aqueles que foram excluídos da lógica empresarial. Desempregados, idosos, pessoas em situação de pobreza. Uma longa lista a qual devemos acrescentar os trabalhadores precários e os empregados públicos, acusados de receber um salário pago pelos empresários de si. Esse processo de desmoralização social dos excluídos, próprio da racionalidade neoliberal, acaba diluindo o direito público e favorecendo o direito privado, onde cada um é responsável por si mesmo, chegando-se até a promover a liberação das armas para a defesa pessoal. O certo é que na lógica da concorrência e da desconfiança é inevitável que apareçam sintomas semelhantes àqueles pelos quais a psiquiatria identifica seus diagnósticos. O sentimento de impotência e fracasso inevitavelmente alterará nosso ritmo de sono e de apetite, aumentará nossos sentimentos de culpa por nosso insucesso, levará a nos sentirmos incapazes para desenvolver as tarefas que antes realizávamos sem dificuldade. No entanto, cada um desses sentimentos e emoções negativas será traduzido pela psiquiatria como sintomas de diagnósticos diagnósticos como depressão e ansiedade, tal como aparece codificado no Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais. Se pode ser a próxima, por favor. No caso específico da depressão, esse manual
enumera un conjunto de síntomas bastante ambiguos e indefinidos como indicadores de doença, tales como falta de apetite, insomnia, infelicidad sentimiento de infelicidad o culpa. Todos esos sentimientos pueden ser considerados un denominador común de de situações diversas nas quais se encontram pessoas que sofrem situações de desprotecção, de impotência, de desamparo, enfim, que sofrem situações sociais adversas. Definido o diagnóstico, será quase inevitável a prescrição de uma terapêutica psicofarmacológica, como o Prozac, argumentando que se trata de un desequilibrio neuroquímico y que a droga poderá compensar, esquecendo o conjunto de situações concretas que provocaram o sofrimento. Longe de aceitar essa classificação da Associação de Psiquiatras Americanos, se pode ser a próxima, Laval e Dardot van a dizer que a depressão é, na verdade, o outro lado do desempenho. É uma resposta do sujeito à imposição de se realizar e de ser responsável por si mesmo, de se superar cada vez mais na aventura empresarial. O discurso do sucesso leva à estigmatização dos fracassados e dos infelizes, os incapazes de atingir a norma de felicidade. O fracasso é visto, em última instância, como uma patologia. Instala-se assim o que esses autores denominan como uma doença da responsabilidade, para a qual proliferan diagnósticos psiquiátricos e prescrições psicofarmacológicas, que substituem as respostas que instituições sociais, educativas e legais já não desejam ou se negam ou não podem oferecer. Se pode ser a próxima. Nessa lógica neoliberal, encontramos então, por um lado, os exitosos, sempre insatisfeitos, pois sua procura é a procura pelo gozo infinito e sempre frustrado, e por outros derrotados, considerados como obstáculos a ser superados, objetos descartáveis e no limite matáveis. Nessa ordem sem fronteiras, parece inevitável o surgimento de um estado que estes autores, se pode ser a próxima, van a definir como perversão generalizada. Pode ser o próximo slide, por favor. Essa perversão generalizada, eles dizem, tem um custo subjetivo imenso. O derrotado sofre por sua insuficiência e o vencedor tenta fazer os outros sofrerem como objetos sobre os quais exercem seu domínio. Observa-se assim um processo de objetivação do self, que com o auxílio de saberes expertos do marketing à psiquiatria, transformam os indivíduos em recursos humanos, isto é, em sujeitos em permanente concorrência. Eu queria dedicar esta última parte para concluir a falar um pouquinho sobre o tema de neoliberalismo e sofrimento psíquico, em particular vinculado à temática do Covid. Se pode ser o próximo slide, por favor. Na pandemia de Covid, nós vemos como este processo de sofrimento psíquico aumentou de maneira dramática, nós vemos procura cada vez maior por atendimento psiquiátrico, atendimento no campo da saúde mental. E o que eu queria recuperar aqui é que, de fato, o Covid-19 chega, não só ao Brasil, mas chega ao mundo, com um marco geral, onde existe uma aceitação demasiado extensa ao negacionismo e à razão neoliberal. Eu queria, então, me referir um pouco ao como é que é o mundo pré-Covid, como é que se dá essa relação sofrimento psíquico, sofrimento psíquico, neoliberalismo, antes da chegada de Covid. E então eu queria me referir, se pode ser a próxima, por favor, a um pequeno texto publicado por André Lobon, que está aqui,
que se llama Angustia, Depressão e Síndrome do Pânico, ou Medo, Desemprego, Lotos Consultórios de Psicologia. Eu achei particularmente interessante este artigo, porque ele vai se deter nos sofrimentos derivados do contexto laboral. E ele vai dizer, é um texto do mês de outubro ou setembro de 2019, isto é pré-pandemia, que cada vez se tornan mais comuns situações como atribuição equivocada de erros ao trabalhador, sobrecarga de atividades, exigências de trabalhos urgentes sem necessidade, ameaças, insultos. Isso ocorre tanto nas pequenas quanto nas grandes empresas. Por exemplo, ele vai pegar um exemplo que me parece bem ilustrativo e que eu quero apresentar para vocês muito rapidamente. O exemplo que ele vai analisar é o exemplo da Petrobras, onde os funcionários veem no horizonte o fantasma do desemprego e com a possível privatização da empresa e de suas subsidiárias. Há nesse artigo uma análise, uma entrevista a uma assistente social chamada Moara Zanetti. Ela diz: a Petrobras reflete o que vivemos de forma geral no Brasil. Existen 5 grupos que pueden ser considerados algo de asedio permanente na Petrobras. El asistente social e trabalha no sindicato da Petrobras. O primeiro grupo de os críticos, aqueles que questionam e problematizam ordens, às vezes com militância sindical, considerados pessoas problemas. O segundo grupo, dos frágiles, aqueles que não conseguem cumprir suas demandas diante da pressão imposta por resultados. O terceiro é o grupo dos socialmente discriminados, negros, mulheres, LGBT, que são tratados de forma preconceituosa. O outro é o grupo dos terceirizados. E, por fim, o grupo dos muito qualificados, que podem representar uma concorrência para o gestor e que também não são muito bem vistos. Ele acrescenta: em momentos de crise, o assédio fica acentuado. O gestor tem que mostrar maior produtividade, maior controle de sua equipe e, às vezes, elimina partes dessa mesma equipe. Deve eliminar partes dessa mesma equipe. Os salvos vão ser, então, os funcionários mais idosos, os que não se encaixam, segundo essas pesquisas, segundo essa chefia, no perfil desejado para a empresa. Devido a essa persecução, muitos empregados da Petrobras estão sofrendo problemas de depressão, de angústia, o que levou a um aumento de licencias por enfermedades psiquiátricas e, inclusive, pedidos de aposentadoria por discapacidade, aposentadorias antecipadas por discapacidade. Outro caso é apresentado pela psicóloga Jennifer Camargo, que atende a pessoas com problemas relacionados a crises financeiras. E ela diz: tenho alguns pacientes com transtorno de ansiedade gerados pela possibilidade de perda de emprego e as condições nas que se encontram dentro da empresa, porque trabalham muito mais do que antes, como resultado da redução do pessoal, o que gera acumulação de funções. Ou a pessoa se submete a essas condições novas ou será demitida. Então, se trabalha com medo, com uma pressão muito intensa, o que vai dar como resultado uma sucessão de problemas psiquiátricos. Antes da pandemia de Covid-19, já era evidente o aumento do número de pessoas que sofrem tristeza, ansiedade, insônia, maior consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas, e o aumento de casos de suicídios, com o agravamento da crise econômica. Mas esse fenômeno se agravou com a pandemia. A próxima, por favor. Bom, aqui só tenho umas imagens sobre assédio moral e casos de bullying e discriminação que aumentaram no ano 2019, em caso específico em escolas em São Paulo. O próximo slide. Tá. Com a pandemia de Covid-19,
nos observamos un aumento clarísimo de sofrimento psíquico en diferentes contextos. Nós sabemos que o custo subjetivo da pandemia é de 137.000 mortes, além de grandes perdas econômicas. Mas, paralelamente, a pandemia tem um custo subjetivo imenso, na medida em que provoca sofrimentos psíquicos profundos vinculados a situações de medo e de insegurança. O custo subjetivo da pandemia é semelhante para aqueles que estão obrigados a se expor ao risco do contágio e para aqueles que podem manter o isolamento social por meses. Todos devemos administrar as informações contraditórias e confusas que recebemos, aquelas que vêm dos canais oficiais e as que surgem dos conhecimentos especializados. Essa dupla informação cria uma sensação de segurança que se transforma em medo e até em pânico quando alguma pessoa próxima é contaminada ou morre. O isolamento social, único modo de proteção existente até que tenhamos uma vacina, ao mesmo tempo que permite controlar o contágio, aumenta o sofrimento provocado por situações de violência contra mulheres e crianças, a sensação de medo, o uso abusivo de álcool, assim como o sentimento de solidão e impotência. Além disso, a próxima, por favor, deve-se destacar de maneira muito particular o sofrimento relatado pelos profissionais de saúde, que se expõem todos os dias ao risco e à morte em condições precárias, com déficit em equipamentos de proteção individual e com uma sociedade que parece negar a importância de sua tarefa. Enfim, o sentimento generalizado que vivenciamos uns e outros na pandemia pode resumir-se como uma profunda sensação de fracasso coletivo. Existen diversos modos de lidar com esse pesado custo subjetivo. Podemos procurar redes de encontro e discussão, buscar espaços terapêuticos onde possamos falar sobre nossos sentimentos, fomentar a criação de laços afetivos e de solidariedade, aumentar nossa presença em espaços virtuais de defesa de direitos e outras estratégias de colaboração. Mas sabemos que a pandemia surgiu no contexto da razão neoliberal, com sua lógica organizada em torno da ideia de lucro, competição, meritocracia e procura de sucesso econômico individual a qualquer preço. Nessa lógica, o espaço do coletivo, do comum, assim como o campo da saúde pública, devem subordinar-se à lógica imposta pelo mercado e pelo lucro. Por isso, aquelas esforços por defender a liberdade de trabalhar, a liberdade de sair, etc. Sabemos também que grandes fortunas estão sendo diretamente beneficiadas pela pandemia. E, sem dúvida, uma das mais beneficiadas é a milionária indústria farmacêutica. A próxima, por favor, slide. No campo específico da saúde mental, atualmente colonizado pela psiquiatria biológica, a pandemia pode vir a representar um mercado muito promissor para a indústria de psicofármacos, quando o custo subjetivo da pandemia, que se manifesta em sentimentos de solidão, medo, abandono, se traduz em sintomas de um transtorno psiquiátrico que deve ser intervenido. Com a pandemia aumentou o número de diagnósticos de ansiedade, mania, depressão, síndrome de pânico, entre outros. Para essa proliferação de diagnósticos, a psiquiatria biológica já conta há muito tempo com seu próprio repertório de balas de prata, antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos. De modo que, paralelamente ao aumento de diagnósticos, podemos observar a proliferação da prescrição de psicofármacos desde o início da pandemia. Ao longo da sua história, a psicofarmacologia utilizou um esquema explicativo para legitimar a prescrição de psicofármacos, uma estratégia que Joanna Moncrieff definiu como modelo da droga centrado na doença. De acordo a esse modelo, todos os padecimentos psíquicos responderiam a alterações cerebrais ou desequilíbrios neuroquímicos, e os psicofármacos teriam a função de restabelecer esse equilíbrio alterado. A indústria farmacêutica conta com um poderoso aliado, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. Com esse auxílio, as pequenas mudanças em nossos comportamentos cotidianos, como alterações de sono ou apetite, poderão transformar-se em sintomas de um transtorno psiquiátrico. Então, o próximo slide, por favor.
Ainda que não exista nenhuma base biológica definida ou identificada para nossos sofrimentos psíquicos, para cada diagnóstico, después de escuchar rápidamente el relato de los pacientes, se recomendará una terapéutica psicofarmacológica con la promesa de restablecer el equilibrio neuroquímico alterado, sea por exceso de dopamina, por déficit de serotonina o por alguna otra alteración. Ese tipo de explicación desconsidera as causas psíquicas e sociais que provocaron o sofrimento, silencia situações dramáticas como assedio moral no trabalho, bullying, a violência psicológica, situações de racismo ou de violência familiar. Todo esse conjunto de situações adversas que vemos agravar-se no contexto da pandemia. O próximo slide, por favor. Nesse marco geral, os psicofármacos podem ter um uso ideológico bastante particular, que é o de levar a aceitar como inevitável o fato que provocou o sofrimento, pois uma vez identificado o diagnóstico, o problema passará a estar no indivíduo, particularmente em seu cérebro. Nada se dirá sobre as consequências devastadoras do consumo desnecessário e abusivo de psicofármacos, nem sobre os efeitos colaterais graves e fortemente aditivos que producen. Nada sobre los factores psicológicos o sociales que provocaron el sufrimiento. Si en tiempos de pandemia nos limitamos simplemente a replicar esa lógica de la psiquiatría biológica y de la industria farmacéutica para explicar el sufrimiento de incontable número de personas que padecen o custo subjetivo da gestão da COVID, o resultado puede ser dramático. De acuerdo con esa lógica, los sentimientos de soledad, medo y desamparo provocados por la pandemia serán traducidos como síntomas de una doença psiquiátrica para cual serán prescritos antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. Si eso ocurre, tenemos que lidiar en un futuro próximo con una nueva pandemia que probablemente será más silenciosa y oculta. Tenemos que lidiar con una pandemia de personas diagnosticadas con trastornos mentales y paralelamente con un aumento expresivo de usuarios de psicofármacos con efectos colaterales severos. No entanto, quizá a pandemia possa ser un buen momento para cuestionar esa lógica explicativa reduccionista, que por un lado desconsidera los contextos sociales de luto y de abandono, y por otro multiplica los problemas creados pelo consumo excesivo y desnecesario de psicofármacos. O próximo slide, por favor. Quizá a pandemia nos permita observar que o sentimento de fracaso colectivo, que de un modo nos afecta a todos, puede ser un excelente punto de partida para refletir sobre os limites das explicações neuroquímicas dadas aos sofrimentos cotidianos. A pandemia pone en evidencia que en contextos, sí puede ser o próximo slide, pone en evidencia que en contextos semelhantes de isolamento, desamparo y temor a una amenaza externa, puede ser perfectamente normal que todos tengamos alteraciones de sono y apetite, sentimientos de inutilidad o de culpa, sensaciones de ansiedad. Esto de la pandemia nos permite cuestionar los modos de clasificar y diagnosticar na medida en que los comportamientos considerados anormales y clasificados como síntomas son hoy vivenciados por la casi totalidad de la población mundial. En tiempos de pandemia, es normal tener miedo a muerte, es normal sentirse angustiado perante a falta de cuidado, es normal sentir raiva e impotencia cuando observamos que son las comunidades pobres, los negros y los indígenas los que más morren. Es normal que sintamos tristeza profunda cuando observamos a cifra de 700 o 800 muertos por día. Patologizar esas reacciones normales perante un contexto tan adverso como que estamos vivenciando y tratar esos supuestos trastornos con más ansiolíticos y más antidepresivos, certamente tendrá serias consecuencias biopolíticas para todos nosotros. En un contexto adverso, tenemos el desafío de imaginar nuevas respuestas colectivas y transnacionales para las múltiples formas existentes de desprotección y desamparo de los individuos y del medio ambiente. Debemos procurar un modo para que esas respuestas no sean vistas como una amenaza para la población, mas sí como un esfuerzo necesario para reconstruir una vida social centrada en la solidaridad y en el respeto a los derechos. Una tarefa imposible
Se perpetuamos relações fundadas no ódio, nas armas, na exaltação da ignorância e da violência. Relações que aprofundam o sentimento de desamparo e isolamento social, ao mesmo tempo que multiplicam sofrimentos psíquicos profundos. Devemos criar, enfim, redes de solidariedade que permitam a proteção de todos e todas nós, e ao mesmo tempo que permitam a proteção da natureza, que é nossa casa comum, na qual habitamos e na qual precisamos habitar. O último slide, por favor. Por isso, então, vou terminar com uma imagem bem bonita do Pantanal. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada pela atenção. Muito obrigada pelas excelentes reflexões. Estou aqui reverberando, imagino que todos nós estejamos, de muitas formas, me fez pensar o papel da psicologia frente a esse processo de individualização, sendo que o que nos faz, né, humanos e o que nos possibilitou convivermos é justamente o processo contrário, né? Então, a base do nosso sofrimento psíquico, a base do nosso adoecimento psíquico, muito em consequência desse modelo neoliberal, faz também com que nós viemos de encontro ao nosso processo civilizatório, né? E aí vem algumas perguntas ali no chat, e qual é a saída, né? E qual é a saída no sentido, eu acho, muito do compromisso com a psicologia, para que nós não façamos na nossa clínica, seja clínica privada, seja nos trabalhos públicos que nós desenvolvemos, exatamente a lógica neoliberalista, né, de culpabilização do sujeito através do diagnóstico, através da medicalização, sem considerar esse contexto que a senhora maravilhosamente nos apresentou, porque senão a gente fica, na verdade, naquela ideia iatrogênica na qual o tratamento faz mais mal do que para a própria doença do sujeito, né? Então, e me fez pensar uma outra coisa, professora, a própria questão do adoecimento, do transtorno depressivo, desses processos ansiogênicos, como um processo de resistência do próprio sujeito, né? De muitas vezes o adoecimento é justamente saúde mental, é a possibilidade de fugir a essa lógica neoliberal, né? Enfim, eu poderia aqui, pensei em muitas coisas, temos algumas perguntas, professora. A professora Raquel falou sobre a questão das saídas enquanto solidariedade e cooperação. A cooperação, eu pensei também, é a união, é o fortalecimento de rede, né, como uma das possibilidades. A Gabriela Paim perguntou o seguinte, professora: como refrear as consequências do neoliberalismo? Retomar a teoria keynesiana, que prevê a intervenção do Estado? Como fortalecer... Aí a Raquel complementa. Como fortalecer redes e evitar a medicalização do sofrimento no neoliberalismo? Aos demais que tiverem comentários e perguntas, por favor, coloquem no chat. Professora, fique à vontade, por gentileza. Então, Carolina, a Gabriela está aí. Oi, Gabriela, como estás? Gabriela foi minha aluna. A pergunta das meninas, de Gabriela e de Raquel, como criar saídas, né, para esse processo. E eu, se não me engano, foi Gabriela que perguntou sobre um retorno ao keynesianismo, né? Bom, o que, enfim, minha posição, claro, eu vou falar desde a minha posição, eu não sei se eu estou no certo ou se, sei lá, é o que eu acho que a gente deveria fazer, mas nós estamos aqui vivenciando uma situação dramática, como é a situação de Covid, né? Uma pandemia, e a gente consegue observar que onde melhor saímos, onde melhor os países se deram bem, são esses países onde existiram relações de solidariedade e de compromisso do Estado em relação às pessoas. Eu não sei por que tem muito barulho, não tem? Tem algum áudio ligado, será? Deixa eu ver se é o meu. Não, acho que não. Pode ser. Sim, agora está bem.
o tema de, digamos así, nossa situação está, observamos uma situação em relação ao Covid muito dramática no Brasil, é o país, segundo país do mundo em mortes por Covid, mas a gente poderia ter saído muito pior, muito, muito pior, se não fosse porque nós temos um sistema único de saúde que deu proteção para as pessoas e que foi um solo a partir do qual as pessoas conseguiram ter acesso à saúde, acesso a, enfim, a medicações reais, não a medicações fictícias, mas a medicações reais e puderam ter uma rede de proteção. Agora, os hospitais estão um pouco mais calmos e as pessoas, acho que também foi um aprendizado para poder lidar melhor com as doenças. Mas durante muito tempo, e eu vejo isso acontecendo neste momento na Argentina, a gente veia um sofrimento terrível dos profissionais de saúde, sem acesso a equipamentos básicos de proteção, com a população desrespeitando, entrando nos hospitais, filmando, fazendo de conta que o trabalho que essas pessoas estavam fazendo, nós temos muitos mortos, médicos, enfermeras, mortos por Covid, que esse era um trabalho desnecessário. E as pessoas estavam jogando a vida nisso, se está jogando a vida nisso. Quando eu falo de redes de solidariedade, não são redes de solidariedade abstrata, são redes de solidariedade bem reais e bem concretas que a gente observa, por exemplo, em situação de Covid. Se a gente não se expõe, não sai, não entra no hospital a filmar, não sai em grandes grupos, enfim, se temos certa proteção, nós estamos sendo solidários com os profissionais de saúde que se expõem dia a dia, estamos sendo solidários com as pessoas que estão sendo, que são, têm comorbidades ou que são mais idosos, enfim. O que mostrou o Covid? Que sem redes de solidariedade a gente não sai. Porque isso vai voltar e vai voltar e vai voltar. Se a gente não investe coletivamente, por exemplo, se um país que cria vacina e esse país não distribui, não socializa essa vacina para todo mundo vai voltar a ter o problema, porque havendo Covid em um país, esse país vai botar em risco a todos os outros. E por isso que neste contexto a gente tem que pensar em políticas de solidariedade não só nacionais, mas também transnacionais, de maneira que cada um possa cuidar ao outro, ou cuidando-se a si mesmo, cuide aos outros. Quando Sabin faz a vacina da poliomielitis, a Sabin oral, a gotinha, ele imediatamente libera a vacina para todo mundo. E perguntaram se ele não ia cobrar, se ele não ia ter nenhuma proteção da vacina, se ele ia liberar para a produção em todo mundo podia produzir essa vacina. E ele falou que isso seria impensável, que esse era um presente que ele fazia para todas as crianças do mundo. Isso é um ato de solidariedade. Não fazer como Trump, que comprou todas as vacinas antes para que os outros países não possam ter acesso às vacinas. Digamos assim, eu acho que eu não sei se a política keynesiana pode retornar do mesmo modo a pergunta de Gabriela, mas eu sei que vejo que se a gente não tem uma estratégia de saúde coletiva que realmente seja forte, que se sustente, que auxilie a todos, independentemente de sua possibilidade de pagar, se nós não saímos dessa lógica do custo-benefício no campo da saúde, nós estamos fadados ao fracasso, como sociedade, né? Bom, eu penso, e queria terminar com isso do Pantanal, porque eu fico impressionada de como é possível que a gente esteja assistindo a morte de onças pintadas, de
araras azuis y por nada, porque depois de eso, de aí vai ser terra para produção. Enfim, eu acho que a proteção de nós e a proteção da natureza exige essas redes de solidariedade que, em certo sentido, o que fazem é renunciar, em alguns aspectos, aos ganhos econômicos, aos lucros imediatos, à lógica do custo-benefício. Eu acho que, não sei, provavelmente sou muito ingênua, mas eu acho que existe a possibilidade de que a pandemia nos permita pensar um pouco mais nessas circunstâncias, porque estamos, a ação de cada um impacta na ação de todos. Bom, eu vou fazer uso do privilégio para fazer a pergunta de forma direta. Por un lado, parece ser evidente que había da solidariedade é um caminho possível, digamos, pelo menos para resistir aos efeitos do neoliberalismo. Agora, há uma coisa que me preocupa faz muito tempo. Alguma vez com a Sandra conversamos sobre isto. Eu ainda não me conformo de que a gente não tenha um termo que acabe confundindo, porque bom, muitas vezes se simplifica que um termo de medicalização, porque há uma tendência a que quando se pensa em medicalização, quando não se aprofunda claramente, digamos, no conceito, a gente acaba caindo na questão do medicamento. Em particular, no curso de psicologia, entendo, digamos, que estamos continuamente expostos en función das diferencias teóricas, de divergencias, digamos, de construcción de dispositivos de atención y demás. E que a veces enchemos a boca falando da medicalização na medicina, na medicalização disto, daquilo, mas nós psicólogos também somos produtores de dispositivos medicalizadores. É comum certo fascínio que como professores descubrimos cuando he presentado, por ejemplo, os DCM da vida. E em particular no curso a gente vem faz muito tempo insistindo na tecla da medicalização. Eu me sinto realmente responsável porque quando entrei em 2009, eu me lembro uma conversa com a Sandra, que eu comecei com uma disciplina que chamava Psicologia Preventiva, e a Sandra me perguntou, vou falar primeiro em espanhol, que vos estás loco. ¿Cómo vas a trabajar con psicología preventiva siendo Foucaultiano? Vou traduzir. Ele me falou, você está doido, como você vai trabalhar com psicologia preventiva sendo Foucaultiano?
Bom, foi um intento de introduzir, digamos, pelas fendas que o plano de ensino permitia, virar pelo avesso os conceitos de prevenção primária, secundária e terciária, para começar pelo de prevenção quaternária, por exemplo. E a partir de aí, poder começar a repensar as formas de intervenção, tanto individual quanto em grupos e comunidades, a partir de uma lógica não medicalizadora. Então, a minha pergunta, Sandra, era por um lado, se não seria necessário visibilizar bem mais estes fazeres que vêm do campo psi, porque a parte que tem a ver com a medicalização, pensado desde a questão da indústria farmacêutica e demais, já temos bastante clareza de que funciona assim. Dentro do campo da psiquiatria, todo o que tem a ver com a medicalização da infância e demais. Mas tem uma medicalização que é muito mais sutil, que não é tão evidente, e que entendo que é um pouco como dizia Foucault, ou trazendo alguma un poco espíritu nietzscheano, de bater como martelo justamente en esa medicalización insidiosa y medio invisible que circula en otras profesiones vinculadas con el campo de la salud. Sí. Também eu agradeço, Carlos, a pergunta, e também agora vi que eu não tinha respondido para a Raquel também. Então, eu vou tentar costurar as duas coisas, porque Raquel perguntava, se eu não me engano, se seria pensável, possível, desmedicalizar no sentido de desfarmacologizar os processos de sofrimento. Era isso, certo, Carolina? Opa, era a questão da solidariedade, a Raquel trouxe, mas acho, já que tu me deu a palavra, acho que eu já faço um gancho com a fala da Neila, que ela comenta sobre a questão da psicanálise e a psicologia também, como é que tem a ver com o que o professor Medrano também diz, como é que nessa linguagem da psicologia, dessa crítica à medicalização à vida, né, e como é possível esse diálogo com as outras áreas do conhecimento, especificamente na saúde, que vão muitas vezes reforçar a medicalização da vida. Certo, perfeito. E é um pouco nesse sentido. Eu achava que a Raquel tinha falado sobre psicofármacos, então eu queria fazer uma ponte entre a pergunta de Carlos e a de Raquel, porque a questão dos psicofármacos, Carlos falou, bom, mas isso é uma coisa que já todo mundo sabe. Ok, todo mundo sabe, mas é um problema cotidiano, a medicalização das crianças, dos adolescentes, dos estudantes, as drogas para melhoramento, as chamadas smart drugs para alta performance, etc., constituem um problema, a meu ver, social muito urgente, muito importante, porque, de alguma maneira, estão deixando de pensar evitar a medicalização do neoliberalismo, era isso. Como se é possível, eu acho que mais do que possível,
necessário, no sentido de que nós devemos pensar que sair resolver todos os problemas que o neoliberalismo nos traz exige que as pessoas comecem a se vincular consigo mesmo e com os outros de modos diferentes. Não alto desempenho, não competição, e para isso o menino tem que estar com mais Ritalina ou mais aquela risperidona, etc. Sino, bom, criar lazos colectivos de maior solidariedade dentro da escola, com menos competição. É uma competição que vai no campo da escola de baixo para cima, né? Porque não só não é só na escola, a professora e como gerir esse pequeno grupo de 20 alunos, mas é toda uma estrutura muito mais complexa, onde as escolas têm que competir entre si para ter pautas, para ter notas, para ganhar dinheiro do Banco Mundial. Então, claro, quanto mais notas as escolas têm, quanto melhor ficam na avaliação do PISA, mais possibilidades têm de receber mais recursos. Então, aquelas crianças que não têm o mesmo desempenho que as outras, vão a ficar para trás. E esse ficar para trás significa agir sobre elas, vai quase significar necessariamente de maneira medicalizante, medicalizar essas crianças para que a turma continue andando. Então, não sei, provavelmente seja uma questão minha, mas eu acho que neoliberalismo e medicalização estão muito associados, no sentido de que o fracasso vai ser gerido em muitos contextos por psicofármacos, por drogas, como um problema individual. Então, em resposta a Raquel, eu acho que seria um primeiro passo para começar a pensar de outro modo a subjetividade contemporânea, uma subjetividade que não seja necessariamente a subjetividade neoliberal, do empreendedor, da meritocracia, etc. Tá, e em relação ao que Carlos dizia, é verdade que não é só a psiquiatria a que tem o predomínio, o patrimônio dessas classificações entre normalidade, patologia e tudo mais. O DSM aparece, sim, como um manual de diagnóstico para muitas e muitas coisas, não só para a clínica, mas também para as pesquisas, se utiliza constantemente como referência para pesquisas, para avaliações, etc. Eu me referia antes a essas avaliações escolares, do PISA, etc., e, bom, e recomendo uma tese de doutorado da Patrícia Daré, que fez uma tese maravilhosa, analisando especificamente como foi entrando na escola, no Brasil, essa lógica neoliberal que leva, bom, até cursinhos de o gestor mirim, como se llama, o empreendedor mirim, en fin, todas esas cosas que están na escola, na base da escola. Bom, e em relação ao que perguntava Carlos, claro, eu acho que não é patrimônio exclusivo da psicologia, da psiquiatria. Você vê esse mesmo discurso em muitos casos em psicopedagogia, quando se utilizam testes, avaliações, e essas avaliações determinam quem vai entrar, quem vai ser bem-sucedido, quem vai ficar fora. Então, eu também penso que muitas das questões que a gente falou não são só aplicáveis à indústria farmacêutica, mas também a outras formas de intervenção que têm a ver com estabelecer distinções entre normalidade e patologia, estabelecer rótulos, enfim, marcas nas pessoas, que sem considerar o que o rótulo pode trazer como consequência, né? A ideia de que a criança o próprio indivíduo adulto se constrói a si mesmo a partir dessa ideia de rótulo. Eu sou bipolar, eu me identifico como bipolar e eu ando pelo mundo contando para todo mundo que sou bipolar. Bom, não necessariamente é uma forma de
lidar melhor com o sofrimento o rótulo. Pelo contrário, né, professora Sandra, da questão do rótulo, muitas vezes o paciente, o sujeito vem muito sedento, como se aquilo fosse libertá-lo, né? E geralmente acaba agravando, porque não é por aí a saída, né? A saída vai por outras vias. A Edilane, ela trouxe algumas problematizações. Ela pergunta qual a possibilidade de mudança em relação aos atendimentos à população, onde os profissionais muitas vezes não conseguem fazer um atendimento correto. Eu acho que ela especificamente ela fala do tempo da escuta, né? De ouvir de fato do que se trata aquele sofrimento, né? Porque se nós formos pensar nos atendimentos em saúde mental, de forma geral, são feitos com muita brevidade e muita prescrição, né? E aí acaba apenas sendo cuidados paliativos, não ouvido de fato de onde vem esse sofrimento. Sim, totalmente. Eu não termino. A resposta para Carlos não foi completa, porque o que eu queria dizer com esta história do rótulo é que as formas de medicalização podem ser diferentes, não necessariamente é o psicofármaco, às vezes é outra. Às vezes a medicalização vai se dar sob a forma dos testes, dos rótulos, enfim, é isso que eu queria redondear como ideia. E a pergunta sobre o tempo de atendimento, justamente nós estamos fazendo uma pesquisa aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, porque temos uma quantidade enorme de casos de alunos que pedem licença, trancam matrículas, saem do curso por problemas psiquiátricos. Diagnósticos psiquiátricos, muitos casos de suicídio, enfim. Estamos fazendo uma pesquisa, iniciando agora uma pesquisa com todos os alunos, obrigada, Clay, tentando atingir a maior quantidade de alunos da USC, graduação e pós-graduação, tentando analisar estas questões sobre sofrimento psíquico na universidade, vínculos com o mundo fora da USC, vínculos com o mundo da USC, situações de sofrimento, de racismo, enfim. Como é que podemos contextualizar melhor isso? E conversando com a vice-reitora, a professora Lacoque, ela me decía, sí, porque ela está também bem interessada em nossa pesquisa, ela me explicava que um problema que nós temos é o pouquíssimo tempo que os profissionais de saúde, enfermeria ou médico, quem seja, dedica à escuta dos pacientes. Então, os meninos que saem de licença por problemas psiquiátricos têm que ir para o HU e eles têm uma atenção de 5, 10 minutos máximo. E, bom, como se resolve isso? Eu não sei, mas assim, eu penso que tem muitas alternativas. Por exemplo, nós temos que ter mais e não menos profissionais de saúde. A gente tem poucos profissionais da área de saúde com uma formação que seja mais aberta, mais inclusiva, tudo aquilo que Carlos Medrano colocou quando fez a apresentação, né? Toda aquela coisa de uma formação para a equidade, uma formação que integre os direitos humanos, enfim, não é o central, nem na área da saúde coletiva, nem na área da medicina. Então, eu penso que os profissionais da área de saúde teriam que ser mais e ter uma formação melhor. Provavelmente não teríamos tantos profissionais de saúde que aceitaram. Eu sou muito crítica, não sei se vai ter alguma pessoa que é a favor, mas eu sou muito crítica do kit COVID, por exemplo. O kit COVID com ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, não dá resultado. Todo mundo já sabe que isso não dá resultado. Os médicos também sabem que não dá resultado. Mas muitos deles, aceitaram essa lógica, não os infectologistas, mas muitos deles aceitaram essa lógica porque, bom, enfim, vai saber por quê. Mas mudar a escuta
do profissional da área da saúde é uma tarefa muito importante. Que o profissional de saúde entenda que ele não pode fazer todas as consultas com medicina baseada em evidência, a partir de dados que ele vai botar em seu computador, sem olhar para a pessoa, não é um bom caminho. Uma via seria que as áreas médicas sejam mais atentas ao que as ciências sociais têm para dizer, entre elas a psicologia. Mas não é o que a gente observa. Não é o que a gente observa, lamentavelmente. Sí, estoy lendo a pergunta. Esa cultura que se instauró de inmediatismo como resultado de números rápidos, yo acho que sí, yo pienso que sí, porque inclusive até o uso de drogas de melhoramento, ¿no? También, de eso que se llaman drogas de melhoramento. As pessoas que usan Ritalina para rendir un concurso, para pasar no vestibular, para, en fin, para ter resultados inmediatos, mesmo que não sabemos que a Ritalina não ajuda a ter um pensamento lógico melhor, a ter um pensamento crítico melhor, mas ajuda a ter um pouco mais de atenção, é como tomar litros e litros e litros e litros de café. Mas acho que isso não ajuda. Acaba sendo central a questão do ser o melhor, né? Mais do que o efeito em si da Ritalina, que é apenas o foco, mas me fez pensar, inclusive, né, na medicação para melhora de desempenho sexual, porque tem que ser melhor, porque tudo tem que ser o melhor, né? Tem que ser. Então, esse ambiente que a professora comentava sobre essa competição, né, onde eu não posso contar com ninguém, porque o outro é sempre meu concorrente. E que, em suma, e em último estado, nos traz um grande desamparo, mesmo para aqueles que a professora fala ao longo da sua palestra sobre os vencedores, porque tem uma pequena minoria ali que dá certo, né? Os outros demais, nós estamos na esperança do American Dream, né? Se você se esforçar bastante, você chega lá. Nós temos essa lógica neoliberalista, né? Porque você não se esforçou o suficiente. Mas mesmo o vencedor também tem sofrimento, né? Então, e esse sofrimento que vai tentar ser aplacado pela própria lógica neoliberalista da medicalização ou do se esforçar mais, ou o que a colega disse e a professora também comentou sobre a questão da psicologia positiva, né? Que é uma teoria dos últimos anos que vem também com essa lógica do melhoramento do desempenho, né? Professora, fala um pouco sobre isso para nós, por favor. Do desempenho, do melhoramento? Isso, o desempenho da psicologia enquanto uma ferramenta para melhora de desempenho. Não, eu tenho, assim, uma aluna, não é uma aluna, é uma colega, porque ela é farmacêutica, fez doutorado e mestrado em saúde coletiva, agora é minha pós-doutoranda, que está trabalhando com o que se chamam as smart drugs, essas drogas para melhorar o desempenho. O que ela está observando em sua palavra, em sua palestra, em sua pesquisa, é justamente que esse é um uso muito extensivo de drogas para desempenho, para melhor desempenho. Ao mesmo tempo, não só a gente tem essa ideia de melhor desempenho com drogas, né? Também tem aquelas outras intervenções que têm a ver com redes de autoajuda, com neuromelhoramento, com coisas que têm a ver com exercícios neuronais para melhorar o desempenho, e também toda essa coisa dos coachings, da pessoa que vai para ter maior sucesso, maior... que eu acho, sinceramente, um roubo. Para mim, é uma maneira de roubar o dinheiro das pessoas, porque a ideia é que você vai sair daí treinada para saber, não para ser mais feliz, para saber mostrar para os outros que você é feliz.
o que provoca muitas situações de descompasso entre o real sentimento e aquilo que você tem que mostrar. Essa ideia, bom, Foucault dizia que o simulador é o nó da teoria da loucura. O simulador está sempre aí no meio das teorias sobre loucura, dos teóricos sobre loucura, psiquiatras que pensaram na loucura. O simulador sempre aparece como um jogo muito ambíguo, que a gente nunca sabe se ele está simulando ou está sendo e que não tem como definir. Bom, a pessoa que entra nessa lógica do autoengano, da simulação permanente, eu considero que vai ter efeitos negativos, porque os vínculos sociais, você não pode estabelecer vínculos sociais com os outros sempre em base à simulação e à mentira, e à foto do Face ou à foto do Instagram, né? Existe necessidade de se sentar com os amigos a conversar, também quando a gente está triste, e de falar durante horas sobre alguma coisa que te está magoando, e não necessariamente aparecer sempre como, que sucesso, que sucesso. Porque isso afasta as pessoas, né? Cria uma sensação de descrédito, de desconfiança em relação aos outros. Sim. Mais alguém gostaria de alguma pergunta? Tinha uma pergunta muito boa aqui, mas eu não consegui pegar. Fugiu. Era uma pergunta. Sobre o que era, professora? Do imediatismo, talvez? Como resultado, a gente já tinha respondido, acho. Penso que sim também. Negacionismo e terras planas. Como sugere que essas reflexões saiam do campo acadêmico e atinjam mais pessoas? Adriana, eu tenho um problema, porque eu sempre sou chamada da TV aqui. Me chamam da TV para que eu posso falar com vocês, posso falar com todas as universidades do planeta, mas eu não vou na TV. Eu não vou porque eu tenho medo. As pessoas são muito violentas. Então, eu não quero assim. Eu sou gringa, tenho esse sotaque terrível. Então, eu ia falar sobre Covid em Brasil, as coisas que eu penso, eu tenho... E eu medo, minha altura é 1,50 m, além de tudo. O que me faz uma pessoa extremamente frágil. Então, fisicamente frágil. Então, eu não tenho vontade de me submeter a isso. Eu concordo com você, Adriana, que em tempos de negacionismo e terra plana, a gente tem que falar sobre estas questões. E eu sempre que eu posso, eu falo. Mas eu tenho alguns limites, que é como, eu não quero falar publicamente fora da universidade, porque... enfim, eu acho que a gente convive com muitas relações de ódio, né? Ao mesmo tempo da competição e do neoliberalismo, que já excede o campo do neoliberalismo, é outra coisa. São relações realmente de agressão, de ódio, de desmerecer aos outros, então, de bullying, sei lá, eu não quero muito... enfim, trato de não sair muito do campo acadêmico, onde eu considero que a gente pode ter um diálogo entre pares razoável. Como você vai falar com uma pessoa que acredita que a Terra é plana? Eu não consigo. O que eu vou dizer? Vai fazer terapia? Sim. Sim, às vezes não há possibilidade do diálogo, né? Assim como não há possibilidade do diálogo dessa pessoa da vida perfeita, falsa do Instagram, que eu acho que é a mesma lógica, né? Não há possibilidade de uma certa troca de uma vida perfeita ou de alguém que está num outro contexto tão distante que não há uma linha que relacione. Quando existe uma negação total, quando existe negação do que está acontecendo, negação do sofrimento, negação do que ocorre, seja porque você não quer mostrar o que está acontecendo com você ou porque você desacredita o que está acontecendo,
a possibilidade de fala se limita muito. Sim. Pelo menos para mim, que eu não sou psicóloga. Vocês têm outras estratégias de abordagem. Então, tá. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Professora Sandra, gostarias de concluir? Terias mais alguma coisa para trazer para nós? Eu agradeço muito a oportunidade e a discussão, que eu achei riquíssima. Eu não acho que já passou bastante tempo que eu falo e falo, então eu não tenho mais nada que agradecer. Só agradecer a vocês pela atenção e pelas questões que colocaram, super interessantes todas, pela atenção também. Agradecemos, professora, foi uma noite extremamente rica de reflexão. Tenho certeza que vai continuar reverberando ao longo da semana e do semestre nas nossas aulas, sobre os seus apontamentos, sobre os seus exemplos. Então, em nome de todos e todas da equipe, nós encerramos, então, a aula magna inaugural do semestre 2022 e o primeiro dos eventos acadêmicos que farão parte da comemoração dos nossos 15 anos. Em breve, todos nós vamos receber a programação dos próximos encontros. Muito obrigada pela presença de todos. Talvez o professor Medrano queira fazer uma última fala, mas, professora Sandra, muito, muito obrigada mesmo por sua contribuição. Foi riquíssima. Obrigada a você, Carolina. Agradeço muito. Não, só para agradecer mais uma vez a presença da Sandra. Não é a primeira vez que é convidada a participar de algum evento do curso. Pena que hoje não teremos cerveja final. Hoje não teremos nem cerveja nem vinho tinto para... Vinho tinto, nada, que pena. Bom. Para comemorar. Não, só isso. Tudo que a Sandra comentou foi um encontro de uma disciplina que é nova no curso, que é princípios epistemológicos da psicologia, mas que na verdade é uma disciplina que tenta pensar e problematizar o contemporâneo, os tempos que vivemos e, bom, tudo que a Sandra trouxe vem a reforçar de uma ou outra forma a função que essas problematizações têm dentro da formação dos nossos alunos. Bom, muchas gracias. Gracias a vos. Te agradezco muito. Muito obrigada, professora, obrigada, colegas, obrigada, alunos. Até breve, professora. Até breve, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.